Deus seja louvado. Vamos ler Apocalipse 3 com a guia do Espírito Santo. Hoje é a parte crucial, que nós vamos falar as 3 últimas igrejas, para que nós venhamos compreender, o que é que Deus quer com cada um de nós. Vamos fazer um resumo rápido, Primeiro vamos fazer a leitura, fazemos um resumo das 4 igrejas anteriores e aí damos início às 3 que nós vamos fazer a leitura. Tá certo? Glória a Deus. A 5ª carta à igreja de Sardes, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras e que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o. Arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 6ª carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. E eis que eu fareis aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7ª carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és uma desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Para quem vai fazer a leitura da Bíblia e você quer ter uma revelação de algo específico, é por isso que eu sempre falo, tenha 3 Bíblias. Uma que vai te dar uma linguagem, outra que venha traduzir o que está escrito ali,
e uma que traga mais para a nossa época, nossa era, entendeu? E aí você consegue compreender o que é que Deus está falando naquele texto, entendeu? Então, assim, cada leitura que você faz, ali é chamado Logos, a revelação de Deus, aquilo que Deus já escreveu, aquilo que está escrito. E o rema é a revelação que vem por trás da leitura que você está fazendo. Tá entendendo agora? Sim, entendi. Então, assim, para quem está começando, você baixa a Três Bíblias no celular, bota em modo avião, para não receber mensagem. Você pega um caderninho e começa a anotar o que você está lendo. E nunca leia de forma corrida, você lê devagar. Se tem uma vírgula, você para. Se você não entendeu, você volta. Foi assim que eu aprendi a ler a Bíblia. É verdade. Entendeu? É para isso que eu estava fazendo também, por causa que às vezes você vai lendo e aí você vê vírgula e você nem para, nem pensou no que você leu, imaginou, e aí você acaba lendo a outra parte sem entender. Então, por isso que é necessário você ver as pontuações. Se tem vírgula, tem ponto, você para e volta. Se não entendeu, você lê de novo. Para que você compreenda o que é que está dizendo ali. Então, cada leitura que você faz, você tem que ver para que época foi, para que contextualização que Deus estava falando naquela época e o que é que você pode aplicar para você hoje. Tá entendendo agora? Entendi. Que nem agora aí nas palavras, né? Isso. Isso daí mesmo, ele já está falando da revelação que Deus estava falando para a igreja. Isso. Apocalipse é uma carta viva para as igrejas. E não é só para aquela igreja, é para todos nós, que nós somos a igreja. Então, cada vez que você vai lendo Apocalipse, você tem que ler e interpretar, fazer um estudo mesmo. Porque o que a palavra Paulo fala? Trazei todos os livros. É você correr atrás do conhecimento. Uma igreja que fala que você não pode correr atrás do conhecimento, essa igreja está com alguma falha. Porque nós temos que correr atrás. A Bíblia fala isso. Até te perguntar, acho que é sobre Paulo, né, que fala que é sobre líderes da igreja que não pode ter pecado. É Paulo que você falou na... É Paulo que ele menciona a respeito dos diáconos, né? Isso. E ali ele já traz uma versão a respeito de como é que tem que ser as lideranças. Ele tem que ser marido de uma só mulher, ele tem que ser um homem íntegro, junto com a sua esposa. Então a vida de um homem de Deus, ela tem que ser íntegra a Deus. E o que está mais acontecendo hoje? Escândalo. Mas isso é bom. Isso é bom, porque a Bíblia fala que ai daquele que vê um escândalo. O escândalo não é para vir de você. Mas se veio na vida de outro, ali é um alerta para cada um de nós. Tá entendendo? Porque nós ainda estamos em um corpo corruptível. Mas quem tem o Espírito Santo e está buscando a sua presença, não é para mais cair nesse nível de pecado. Tá entendendo agora? Entendi. É isso que tem que acontecer na nossa vida. Então a gente tem que olhar para a nossa vida. Em todo momento, você viu, você tem que sair. Justo. Então cada vez que eu vou meditar na palavra, eu tenho que corrigir a minha vida. Tá entendendo agora? Eu conheci a ele, eu falei para ele assim, se você tem o Espírito Santo às vezes te lapida de algo que aquilo não te incomoda. Antes de entrar na igreja, eu gostava de paredão. Eu gostava de sair. Então, quando eu entrei na igreja, e eu saí, aquilo ali já não tinha mais graça para mim. Justamente. Eu já não ia mais, eu não saí da igreja, mas eu permaneci em casa, a minha palavra, você parece que é cristão, não sai de casa. É porque o Espírito Santo ele vai te limpando aos poucos, cada um de nós, ele vai nos limpando aos poucos. Então, aquilo que a gente gostava de fazer, ele começa a botar um basta. Entendeu agora? É isso que o Espírito Santo faz. E hoje eu não suporto barulho, eu tô com os vizinhos lá agora. É que seu ouvido ficou apurado. Boto um som, eu incomodo, aí eu fecho as portas e aí eu boto um louvor para poder não ficar ouvindo aquilo que está me incomodando. Glória a Deus. Um barulho alto, entendeu? Vamos lá? Vamos fazer um resumo rápido de Apocalipse 2. Tá? Não precisa você fazer a leitura na Bíblia de novo. É só acompanhar o que eu vou falar aqui. Glória a Deus. Em Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. Então a gente tem que sempre pontuar na nossa vida se você ainda está no primeiro amor. Qual é o primeiro amor? É quando você conheceu a Cristo. Você ainda vive nesse primeiro amor, que você se esforça, você tem a vontade de fazer as coisas para Deus, você tira um tempo para você entrar para o seu quarto, meditar na palavra, orar ao Senhor. É isso que é o primeiro amor. Então, quando nós estamos começando a nossa caminhada com Cristo, nós ficamos mais sensíveis a observar o que um pastor, um líder está falando. O que é que eu tenho que fazer para ter mais conhecimento sobre Deus? Ele vai te dar uma orientação
E ali o que a gente faz? A gente começa a fazer. Mas vai passando o tempo que o adversário ele vai colocando coisas na nossa vida para tirar aquele tempo que nós tínhamos antes. Por isso que é a igreja de Éfeso, né? Então a gente precisa meditar. Eu estou no primeiro amor ainda. E todo momento eu tenho que meditar na minha própria vida. Eu estou no primeiro amor. Eu estou fazendo como eu fazia antes. Eu me dedicava mais, eu orava mais, eu jejuava mais. Esse que é o primeiro amor. Então o que é que a igreja de Éfeso fazia? Ela trabalhava muito, mas havia perdido a paixão por Cristo. Uma lição: não basta servir a Deus, precisamos amá-lo acima de tudo. Ou seja, o primeiro amor é isso. É você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. É no seu dinheiro, é no seu trabalho, é no sair de casa, é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida e fiel. Ela sofria perseguições, mas permaneceu firme. Então, na nossa caminhada, por mais que você vai ter perseguição dos seus amigos, não, você agora é crente, não sai mais de casa, só fica preso. A mulher lhe botou um cabresto. É os amigos que ainda não conheceu o que você está conhecendo. Você está conhecendo o amor verdadeiro de Cristo. O que é que Ele fez por mim e por você? Então, quando eu começo a conhecer esse amor começa a me constranger. Eu não quero estar mais, como você falou, né? Lá no paredão. Eu não quero estar mais na porta de bar. Eu não quero estar mais na roda dos escarnecedores. Que roda é essa? É aqueles amigos que só falam de adultério, prostituição, essas coisas. E aí não me cabe mais porque eu estou sendo ministrado pela palavra de Deus. E a minha consciência agora está compreendendo a minha nova jornada. Minha jornada agora é honrar a minha família, honrar a minha casa, honrar os meus compromissos. Essa é a missão de um homem e de uma mulher de valor. Glória a Deus. A fidelidade no sofrimento traz recompensa eterna, ou seja, cada provação, tribulação que nós vamos passando vai fortalecendo a minha jornada com Cristo. Esse relógio não é crente, não. Já correu. Agora vamos para a terceira igreja, igreja de Pérgamo. A igreja que tolerava o pecado, misturava a fé com práticas mundanas. Então, para eu ter uma fé verdadeira, eu não posso estar debaixo de práticas mundanas. Eu não posso estar compactuando com o erro do outro. É a minha vida, eu tenho que olhar para a minha vida. Então o que nós estamos aprendendo hoje não é para olhar a vida do outro, é para olhar a nossa própria vida, tá certo? Porque para outra pessoa ser impactada, ela precisa enxergar em você Cristo. Uma transformação de Cristo verdadeira. Uma lição para a nossa vida. Precisamos rejeitar o compromisso com o pecado. Ainda tem um compromisso, é brincadeira. Aleluia. Então precisamos fugir disso. E a única coisa que nos impede de pecar é você ter intimidade com o Espírito Santo. É Ele que vai trazer na sua mente. Isso não pode. Isso é pecado. Isso você vai me entristecer. Vai entristecer a Deus. Está entendendo agora? Então essas características dessas três igrejas que nós estamos falando, precisamos olhar para nós mesmos. Em algum momento vamos ter essas características. E a gente tem que pegar a parte boa da coisa. Não, isso eu não posso fazer. Eu tenho que me afastar dessa pessoa. É como diz um ditado, né? O homem, ele tem uma visão até um certo limite. A mulher, Deus deu um dom para a mulher que ela enxerga além. O que é que a mulher fala assim para o homem? Se afaste daquela amizade ali, viu? Ele é falso. Não, é meu amigo. O homem vai fazer o quê? É meu amigo. Porque o homem ele não vai ter a capacidade de enxergar o além. Se Deus não te deu a visão, vai dar a sua esposa. E aí é que está a sua cobertura, a sua proteção. Porque quando Deus dá a capacidade da mulher ver, ali é falso, ali vai te trair, ali vai te enganar. Então Deus dá essa capacidade porque ela é a sua auxiliadora, a sua ajudadora. Porque ela veio do lado direito. Está entendendo isso? Glória a Deus. Agora vamos para a igreja de Tiatira. A igreja que permitira falsos ensinos. Era amorosa e fiel, mas tolerava heresias. Então nós como igreja precisamos ficar atentos a isso. No lugar que você está cultuando a Deus, você tem que prestar atenção se tem algumas heresias.
E se tem heresia, você tem que sair dela. Você não pode ficar preso em um lugar que você está vendo falsos ensinos. Então você tem que ter o discernimento para entender, eu preciso sair. É uma decisão sua, tá? A lição: o amor verdadeiro exige pureza doutrinária, ou seja, nós precisamos ter pureza dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, aquilo que nós vamos fazer, temos que ter pureza. Tá entendendo isso? Andar dentro da verdade. Por mais que te custe alguma coisa, mas seja verdadeiro. Uma vez eu estava na igreja, Deus mandou uma palavra assim: ande na verdade, e por meio da verdade eu vou aparecer na sua vida. Eu peguei essa palavra e guardei dentro do meu coração. Por mais que seja doloroso, eu preciso andar nessa verdade. Às vezes vai te custar alguma coisa, você vai levar alguma vantagem em alguma coisa, e você tem que ser verdadeiro. É isso que é servir a Cristo. É você estar com o Espírito Santo da verdade dentro de você. Porque eu já vi, então eu posso falar, eu já vi um Espírito que manifestou na vida de uma pessoa e ele fingia que era o Espírito Santo. Fingia. Imagine aí. E aí, quando expulsou aquele Espírito, eu estava numa reunião de obreiros da Igreja Universal. E quando eu vi aquela situação ali, eu falei: misericórdia, ainda tem um enganador que consegue se disfarçar do Espírito Santo. Aí agora eu vou te mostrar como é que acontece isso. Mulheres e homens que profetizam, fica rodando dentro da igreja. E aí a pessoa dá uma aparência que de fato é de Deus. Mas quando você vai ver, as obras que estão na vida dela, anda doente, anda mentindo, anda fazendo um bocado de coisa errada. Mas ela não tem humildade suficiente de reconhecer que tem alguma coisa com ela. Mas ela prefere carregar o título de profeta, de pastora que prega tudo, pastor que prega tudo. E nós precisamos examinar a nós mesmos, é o que a palavra fala. Então, se eu sei que tem algo de errado na minha vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Eu não posso me apegar ao cargo que eu estou. A minha vida tem que estar em integridade à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Está entendendo isso? A palavra deu uma mudada aí. Deus está ensinando algo para nós. Amém. Glória a Deus. Tem pessoas que, se você tirar o carro, sai da igreja. Justo. Da própria igreja. É melhor que você não tenha cargo. Porque quando você não tem cargo, o seu coração ele não vai ser manchado. Por que isso? Eu vou lhe contar por experiência própria. Enquanto eu era só membro do banco, eu só via como se fosse todo mundo era de Deus. Mas quando eu virei obreiro da igreja, eu comecei a ver o lado que estava oculto. Está entendendo agora? Eu não estou dizendo que todos os lugares são assim. Estou mostrando que tem coisas que enquanto você só é membro de sentar no banco, você só vai enxergar que todo mundo é de Deus. Mas quando você vai conhecer o seu líder, é quando você anda junto com ele no dia a dia. Verdade. Então é melhor você andar com a pessoa no dia a dia para você conhecer e você ter o discernimento de entender: eu consigo suportar ele como ele é ou como ela é? É isso que é conhecer de fato as pessoas que se dizem que são de Deus. Você precisa conviver com ela para de fato você entender: eu consigo suportar ele e ela como meu líder? Tá entendendo agora? Esse é o dia a dia que você vê. É o dia a dia. Eu conheço um grande pastor, que ele era traficante antes, e Deus fez uma obra na vida dele. Ele é bastante conhecido hoje no Brasil, chamado Luiz Hermínio. Ele é apóstolo Luiz Hermínio. E a igreja dele é lá em... Como é o nome daquele lugar, meu Deus? Santa Catarina. E hoje, todo mundo, quando nós íamos crescendo, era falado de Beto Carreiro Roubo. Só que a cidade cresceu tanto, vindo pastores de muitos lugares do Brasil, que começaram a colocar no ponto turístico, nas relações de turismo da cidade, colocar um dia para ir para a igreja de Luiz Hermínio no domingo. Tá entendendo agora? O que ele se tornou de homem de Deus e de transformar vida de pessoas, né? E ele não fica apegado, não. Ele fica contente quando você consegue crescer ao ponto de você nascer a necessidade no seu coração. Agora, pastor, eu vou para tal lugar. Ele te abençoa e te envia. Ele fica feliz em você crescer
avançar. É isso que ele fica contente, né? Da igreja avançar. E o que ele mais fala? Pastor, eu quero vir para aqui, para a sua igreja. Primeiro você passa uma semana comigo, para você me conhecer de verdade. Se você suportar quem eu sou no dia a dia, você pode vir pastorear na minha igreja. Esse é um líder. Sim. A dor da verdadeira palavra é essa. Eu preciso examinar a mim mesmo. Porque quando chegar aquele grande dia, ele vai me perguntar: quem é você? Aí o que é que muitos vão dizer? Não, eu preguei a tua palavra, eu expulsei demônios, eu fiz isso, tudo isso aí. O dom que é nos dado, Deus, ele dá o dom, ele não retira de você. Agora, o que você vai fazer com o dom é um particular seu. Tá entendendo agora? Quantas pessoas que você vê, um caso bastante conhecido, não sei se vocês conhecem, de um pastor que ele passou uma certa privação na igreja, ele estava pregando, chegou uma moça e disse que aquela criança era dele, só que ele não conhecia essa moça, e a igreja condenou o pastor. E nessa história toda ele perdeu a família, perdeu seu ministério e começou a vagar por aí, como andarilho. E chegou um certo dia que ele foi em um lugar que ele estava enfermo e levaram ele para uma casa de umbanda. E quando a pessoa lá, né, que é responsável pelo terreiro, quando foi botar a mão na cabeça dele, falou: tem uma bola de fogo na sua cabeça. E aí ele lembrou: Deus ainda está comigo. E aí ele começou a orar em línguas. Deus reavivou a oração em línguas dele de novo. Ou seja, Deus, ele não te acusa. É o único que vai te buscar. É o único que fica com você, com todas as dores que você enfrenta, que você sofre. E esse pastor, quando ele começou a orar em línguas, os demônios que estavam dentro do terreiro começou a manifestar e foi expulsando um por um. E aquele terreiro virou uma igreja da Assembleia de Deus. E o nome de Deus foi glorificado. Tá entendendo? Então nós precisamos olhar para nós mesmos. Não é olhar para o pregador lá. Não é para olhar para o irmão. Porque quando eu começo a olhar para a minha vida espiritual com parâmetro da vida do outro, a tendência de eu cair, escorregar é muito grande. E a Bíblia fala que aquele que caiu da graça, é impossível ele retornar. Ou seja, fica difícil você retornar quando você cai da graça. É muito difícil. Então é melhor você olhar para Cristo, que é Ele que morreu por você, foi Ele que deu sangue por você, foi Ele que derramou a última gota de água, foi por você. Então olhe para Cristo. Precisamos olhar para o verdadeiro Evangelho olhando para Cristo, porque você vai ver muitos escândalos. Já tem 30 minutos, a gente nem começou ainda. Glória a Deus. Vamos lá. O que é o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João por volta do ano 95 depois de Cristo, enquanto estava exilado na ilha de Patmos, né? 95 anos depois de Cristo? 95 anos depois. O propósito do livro é revelar Jesus Cristo como o Senhor soberano que está no controle da história e que voltará para estabelecer o seu reino. Apocalipse é um livro profético, mas também contém mensagens para a igreja da época e para nós hoje. Aleluia. Está entendendo isso? Agora vamos aprofundar. O significado das cartas às igrejas. No capítulo 3, encontramos 3 cartas enviadas por Jesus a 3 igrejas da Ásia Menor: Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas eram reais, mas também representam estágios espirituais que podem estar presentes na igreja atual e na vida de cada cristão. Então, quando você olhar para essas 7 igrejas, você tem que olhar com a visão em que estágio você está. Às vezes você pondera tudo que está acontecendo de errado na igreja, e aí você está se tornando uma igreja morna. Você está em cima do muro, e você não pode ficar em cima do muro. Você tem que tomar uma decisão. A sua vida é pautada pela decisão que você vai tomar, baseada em obediência à palavra. Não é o que você acha, é em obediência à palavra. Glória a Deus. Está presente nas igrejas atual e na vida de cada cristão. Cada carta segue um padrão, uma apresentação de Cristo, uma avaliação da igreja, um chamado ao arrependimento ou à perseverança, uma promessa para os fiéis. O que essas cartas nos ensinam? Sardes
nos alerta contra a letargia espiritual. Aquela pessoa que está lenta, está dormindo. Precisamos acordar. Filadélfia nos encoraja a permanecer fiéis, mesmo com poucos recursos. Ou seja, se você está faltando um recurso financeiro na sua vida, está devagar, de conta-gota, permaneça fiel. O mesmo Deus que permitiu o conta-gota na sua vida é o mesmo Deus que ele pode abrir uma porta ou um portão na sua vida. A sua vida pode mudar da noite para o dia. É quando você olha para dentro do livro, né, do Velho Testamento, na vida de Josué. Josué, ele passou uma dificuldade na vida por inveja, mas antes ele recebeu uma visão, uma revelação, um sonho. E ele estava com o Espírito de Deus dentro de si. Só que a inveja tomou seus irmãos, ou seja, a inveja vem de onde? Do diabo. E a primeira morte veio através de inveja. Então, hoje, nos tempos de hoje, a inveja, a Bíblia fala que ela tem um poder de apodrecer até os seus ossos. Não é uma macumba, é só a inveja. A forma que olha para você. A forma que deseja a sua vida. Deseja o seu cabelo, a roupa que você veste. Mas a roupa pode ser a mais simples do mundo. Mas é porque você está vestindo. É a inveja. É por isso que nós precisamos nos ungir. Todo dia. Porque nós não sabemos de onde vem o ataque do mal. Nós não sabemos. É por isso que nós temos que ter uma vida de oração. Uma vida de comunhão. A oração não é só você dobrar o joelho, não, tá? É você passar o dia em comunhão, conversando com Deus. Isso é uma oração em seu pensamento. Porque, de acordo com o seu trabalho, você não vai ter tempo suficiente de dobrar o seu joelho. Mas ali, você na comunhão, trabalhando, você conversa com Deus. Pai, eu faço o quê? Como é que eu faço isso? Me dá uma direção, me instrui, me ajuda, me auxilia. Eu preciso de ti, Senhor. Eu não escutei a tua voz hoje. Acho que a coisa mais difícil do mundo hoje é você que serve a Deus não escutar a voz dele. Eu falo de mim. Eu acho que isso é a coisa mais difícil. Para o meu dia, eu não escutar a voz de Deus. Às vezes ele falando ou através de uma pregação, um testemunho, eu preciso escutar a voz dele. Então, a Bíblia fala assim, não sei nem se está na Bíblia, né? Acho que é mais uma música. Aquele que já pisou no Santo dos Santos não quer estar em outro lugar. É um louvor. Então você não consegue. Então quando você começa a conhecer a Cristo de verdade, você não quer estar em outro lugar. E você volta mais ferido do que você saiu. Às vezes, como aconteceu no meu caso, foi pesado. Então, fiquei afastada, mas eu estava tão ferida, que quando eu voltei, estava mais ferida do que eu saí. É por isso que precisa de uma cura, né? Na alma. Porque é onde ficam as informações, o sentimento. Toda a sua trajetória da sua caminhada, todas as informações ficam na sua alma. E é a alma que é mais preciosa para Deus, e o diabo luta por ela todos os dias. Está entendendo isso? Agora vamos aprofundar a igreja de Sardes. Sardes era uma cidade rica, poderosa, mas que já tinha passado o seu auge. Era conhecida por sua autoconfiança, pois achava que nunca poderia ser conquistada, mas foi invadida 2 vezes por inimigos que entraram à noite enquanto a cidade dormia. Essa história reflete a condição espiritual da igreja dormindo sem perceber o perigo. Ou seja, nós não podemos ter autoconfiança em nós mesmos. Você não pode confiar na sua oração. Você não pode confiar na sua pregação. Você tem que ter na sua mente que você depende de Deus. É por isso que nós da congregação cristã fala, se Deus preparar, nós iremos para tal lugar. Porque tudo é uma preparação de Deus na nossa vida. Você não pode chegar assim e dizer, não, eu vou fazer tal coisa, vai dar errado. No dia que você fala que vai fazer tal coisa, geralmente dá errado. Mas no dia que você pede a Deus para Ele te ajudar, aí dá certo. Já reparou isso? Eu sempre falo, se Deus permitir. Isso. A gente tem que, na nossa vida, pedir isso. Então, essa educação desse tempo, hoje não está assim. As pessoas não
Se ela pega e ensina para o filho dela vai crescer ouvindo isso e vai seguir esses princípios. Isso. Mas o que aqui hoje está acontecendo? Dando um celular à criança. Então, todos os ensinamentos que você aprendeu, você está desconstruindo. É verdade. Então, aquilo que você poderia moldar o caráter daquela criança, estão dando um celular. A criança está sendo instruída por uma tela. E é onde está tendo o maior índice de TDAH, que é déficit de atenção, é por causa de tela de celular. Então, precisamos arrancar isso da mão das crianças o mais rápido possível. Você veio de uma geração que você precisava crescer, trabalhar e conquistar o seu primeiro celular. Aí a criança hoje, não, aquilo que eu tive dificuldade para o meu filho eu vou dar. Não faça isso. Existe todo um trabalho orquestrado para destruir as crianças. E quando você faz isso, você está colaborando, convidando Satanás para dentro de sua casa. Se você não sabia, tome cuidado. E a diferença também é muito... tá na cara, né? Tipo, antigamente só distração era brinquedo, queria ir pra rua pra brincar, né? Hoje em dia as crianças falam assim, parei daqui a pouco tem o celular. Na hora de lazer dela, você vai... Isso. Você dá o celular para não ficar aqui reunido, né? A distração, na hora que você vai dar o celular para ficar bem tranquilo. Ela só vai deixar você tranquila se ela tiver com a TV, porque agora o celular dela está quebrado, tiver com a TV ligada. Ela tiver com a TV assistindo, pronto. Não parece nem... Ela não tem criança em casa. Mas se não tiver, minha filha, você olha para o lado, quando olha, a bagunça está se instalada, parecendo que o furacão. Glória a Deus. A avaliação de Jesus. Tem nomes de que vives e está morto. Sardes parecia uma igreja ativa, mas espiritualmente estava morta. Ou seja, tem muita gente que finge que está vivo, mas no fundo está morto. Então, quando eu não reconheço que tem algo de errado comigo, eu estou morto. A gente precisa reconhecer. Nós não somos fortes. Nós somos seres humanos em um processo de evolução. E nós precisamos ter humildade de reconhecer o preciso de ajuda. É você estar passando uma dificuldade e você procurar uma pessoa de confiança e pedir ajuda. Está acontecendo isso e isso na minha vida. Minha vida está meio travada, eu não sei o que está acontecendo. Aí você pediu uma direção. Você foi humilde. E é ali que você vai receber uma orientação que Deus pode dar um direcionamento. E um direcionamento que Deus der pode destravar toda a sua vida. Tá entendendo isso? É difícil. Até você chegar para... Geralmente, eu sou assim, você é pastor, por exemplo, você é pastor, ela é pastora. Eu vou chegar até ela, no caso, chegar até ela para conversar, para saber como atuar naquela situação. Só que aí, o que está acontecendo hoje em dia é o quê? A própria pastora da igreja espalha para a igreja toda, coisa que... Mas aí não é pastor, né? Assim... Não é só necessário você buscar o pastor ou a pastora. Às vezes você tem um irmão, uma irmã de comunhão. E aí você sabe que aquela pessoa é espiritual. Aí você vai lá e fala, estou passando essa dificuldade, como é que eu consigo vencer? Aí ali vai haver uma direção que Deus vai dar e vai acontecer. Não, nós estamos falando de igrejas, de pessoas que são de verdade. Então, nós precisamos buscar de Deus o Espírito Santo para discernir quem é de Deus de verdade e quem não é. Então, um caso desse isolado que espalha para a igreja toda, isso não é igreja. Isso é o covil do inferno. Como é que eu vou estar compactuando com isso? Se eu tenho uma dificuldade, eu preciso de orientação, tem que vir de onde? Do anjo da igreja. E aquele anjo da igreja, guiado por Deus, vai orientar a minha casa. Porque não é uma só pessoa. Hoje estamos vocês dois. E tem mais 2 crianças. Aí vocês precisam de uma direção. A direção é só para um? Não, é para os 2. Porque esse menino pede uma direção, aí recebe a direção, ajudou a casa dele toda. Se Geisa recebe a direção, ajudou a casa dela toda. Porque ela vai se tornar uma mulher mais sábia, uma mulher mais compreensiva. E aí o Nino vai perceber o que foi que aconteceu. Não, eu busquei um direcionamento. E ali eu recebi esse direcionamento, a minha vida está mudando, pronto. Vai impactar a vida dele. Que ele vai perceber isso. Então, nós que somos igreja, precisamos discernir isso. Nós temos uma responsabilidade, ajudar pessoas a entrar no reino de Deus.
Então, a igreja tinha boa reputação, mas não tinha vida real em Deus. Então, quando você olha para Sardes, você tem que olhar para você mesmo. Como é que tá? Você só tem reputação? Como é que tá a sua vida com Deus? Isso é para nós. Então, todos os dias você precisa examinar assim. Como é que tá com a minha vida com Deus? É você se cobrar. É você entrar pro seu quarto e ir meditar, buscar o Senhor. Como é que tá a minha vida? Será que eu estou agradando a Deus? Olha o que a palavra fala. Não entristeça o Espírito Santo. Então, se eu estou distante de Deus, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Eu preciso ter um relacionamento com Ele. Tá certo? Sardes. Tanto faz, depende da tradução. Entendeu? O chamado ao despertamento. Jesus ordena ser vigilante e fortalecer o que resta, ou seja, seja vigilante. O Bispo Macedo ele fala assim sempre, né? Coloque a tua barba de molho, né? É para você ficar vigilante, não se achar demais, não achar que você jejua muito, não achar que você ora muito. Sempre vai ter uma estratégia do diabo para tentar nos atingir. E nós precisamos ser vigilantes. Quando você vê tudo quieto, comece a vigiar. Comece a prestar atenção, porque mudou o nível de demônio que você está enfrentando. Se você achava que era um demônio pequenininho, não, agora já é outro. Se você não consegue perceber a presença dele dentro de sua casa, mudou o nível. Você precisa subir de nível. Você só sobe com jejum, oração, buscando ao Senhor, meditação para ampliar a sua visão e o seu entendimento. Está entendendo agora? Então a nossa vida cristã é baseada em degraus. Tem demônios que você percebe, você está no mesmo patamar que ele está. Você aumentou de patamar, vai ter outro nível de demônio. E assim sucessivamente. Então é por isso que cada degrau que você vai subindo espiritualmente, quando alguém tentar te colocar em um patamar que você sabe que ainda você não alcançou, desça 2 degraus. Por mais que você já cresceu espiritualmente, se alguém está te colocando em um patamar mais alto, desça 2. É humildade. Para que seu ego não enche, para que você não caia. Está entendendo isso? Então é melhor nós termos humildade o suficiente de reconhecer que você não subiu o nível ainda, que estão tentando te colocar, aí você desce 2. Para você começar gradativamente, até você chegar naquele nível. A unção ela vai mudando gradativamente. É por isso que a palavra fala que você vai caminhar de glória em glória. Em um tempo você estava com nível de unção, e em outro tempo você vai estar com outro nível de unção. Tem palavras que vai sair da sua boca, que aparentemente parece que não impactou ninguém. Mas o Espírito Santo que está em você colocou um nível de unção que aquela pessoa vai sair com um nível de reflexão maior. Está entendendo agora? Não é por muito pregar, não é por muito falar, não é por a forma que você vai exortar, é o nível de unção que você carrega. É isso que você tem que carregar. Nível de unção. É você orar por alguém e aquela pessoa ser curada. Você dá uma palavra que Deus colocou na sua boca e aquela palavra acontecer. Você tem que estar mais preocupado com aquilo que sai da sua boca do que aquilo que as pessoas falam de você. Está entendendo agora? O problema de Sardes era a falta de vigilância. Exemplo bíblico: as virgens prudentes, as insensatas. Mateus 25, 1 ao 13. Precisamos estar prontos para a volta de Cristo. Então, as 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. 5 estavam preparadas. Eu e você precisamos estar prontos para a volta de Cristo. Todo dia. Não é achar que ele não vai voltar, não. Ele vai voltar. A palavra que nós estamos lendo aqui, que tem uma das igrejas que ele pode vir como ladrão. Aquele que serve a Deus e tem o Espírito Santo não vai ser pego desapercebido, porque ele carrega o Espírito que vai levar ele para a nuvem, para encontrar o seu amado. Está entendendo agora? O Espírito Santo ele vai colocar em você o desejo: eu preciso jejuar, eu preciso orar mais, eu preciso meditar mais na palavra de Deus. Aleluia.
A promessa para os fiéis. Jesus promete que os que permanecer fiéis terão seus nomes no livro da vida. Essa é uma das maiores promessas que nós precisamos carregar dentro de nós. O meu nome está escrito no livro da vida. Se você desceu as águas, nasceu de novo, o seu nome foi escrito. Não tem como ser apagado. O único que tem a capacidade de apagar não é o diabo, é você mesmo. As suas ações, as suas atitudes têm a capacidade de apagar o seu nome do livro da vida. Glória a Deus. Aleluia. Aplicação. Precisamos avaliar se estamos espiritualmente vivos ou apenas mantendo uma aparência de espiritualidade. A questão não é você ficar orando em línguas e todo mundo vê que você ora em línguas. A questão é, você está firmado na palavra? Porque orar em línguas vai ser só uma edificação pessoal para você. Mas se você tiver o dom de discernir o que você falou em línguas, aí agora é diferente. Haverá edificação para você e para a igreja. Para aqueles que estão à sua volta, vai ter edificação da palavra que você recebeu orando em outras línguas. Eu achava que a pessoa que ela falasse em línguas, que automaticamente Deus dava revelação para ela. Não. São poucos que têm esse dom. Como se fosse você falar inglês e saber que você está falando em português. Né? É assim, tem pessoas que falam em línguas ao ponto de outra pessoa que está na tela assistindo uma pregação e escuta na linguagem dela o nome dela. Aconteceu isso com o pastor Hernandes Santos. Ele estava pregando em um lugar e uma pessoa de outro lugar escutou ele falando: vá para São Paulo e procure Hernandes. Só que ele não falou com aquela pessoa, ele estava falando em outras línguas. E aquela pessoa foi para São Paulo, procurou Hernandes. Não, você falou meu nome. Eu falei nada. Você falou. E aí, quando foi ver o vídeo, a Hernandes percebeu que o Espírito Santo estava falando com ele, e naquele dia ele se converteu ao Evangelho. Está entendendo isso? Santo é o Senhor. Então, aí é chamado evidências de novas línguas. Lembra que aconteceu em Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo, que batizou aqueles 120, e aqueles 120 que foram batizados conseguiu impactar 3.000 almas. Isso é a graça sendo implantada na terra. No tempo da lei, no tempo de Moisés, 3.000 pessoas morreram no Egito. Na graça, ela reavivou 3.000 pessoas. O que aconteceu na lei é a sombra da graça. Tá entendendo agora? Aleluia. É muita informação, tá? Verdade. Não, mas agora deu para encaixar, porque 3.000 morreram lá atrás e aí Isso. 3.000 foram agraciados. Glória a Deus. Essa é tremenda. E preste atenção, no Atos, acho que é Atos 3, se eu não me engano, Pedro agora vai para o templo, que tem um horário, acho que era 3 horas da tarde, tipo isso. Ele vai para o templo para fazer a pregação diária, e ali tem um homem que ele está enfermo, que ele é paralítico desde pequeno que ele é paralítico. Só que ali Pedro falou, ele pede umas moedas, e aí Pedro fala assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Quando ele fala levanta e anda, e ele agora sai e entra para o templo, aquele homem que foi curado entrou para o templo e começaram a indagar. E ali 5.000 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Então o que nós carregamos é o poder, a autoridade de Deus na terra. E nós precisamos andar aqui na terra com esse nível de consciência. Não é só mais uma pregação bonita, é a palavra de Deus que funciona. Se aconteceu no passado, pode acontecer agora. Você está entendendo isso? Então, quando a sua consciência muda, ou seja, a chave virou, as coisas começam a mudar. Deus começa a aparecer na sua vida de uma forma diferente. O nível de conhecimento que você tem de Deus é o nível que Ele vai se manifestar para você. Para você entender melhor. Quando você vê um avião, ele bem longe nas nuvens, ali você vê um avião pequenininho. Mas quando você vai para o aeroporto, que ele vai pousar, você agora vê um avião grande. O que é que isso quer dizer? Quando você olha para o avião que está distante, ali representa
a distância que você está de Deus. Mas quando você vai para o aeroporto, o lugar que ele tem a forma de pousar, de as pessoas descerem, é ali que é chamado o lugar de comunhão, lugar de intimidade. Ali você vai enxergar Deus de uma forma diferente. Ele é grande, Ele é poderoso. Então Deus ele só se manifesta na minha vida baseado naquilo que eu creio que Ele é. Está entendendo agora? Santo é o Senhor. Ainda estamos entrando em Filadélfia. Glória a Deus. Quem era a igreja de Filadélfia? Filadélfia era uma cidade estrategicamente localizada para a expansão do Evangelho. Seu nome significa amor fraternal. Era uma igreja pequena, sem muitos recursos, mas fiel a Deus. Então, você precisa ser fiel. Independente do que você tem ou que você não tem nada. Seja fiel. Santo é o Senhor. A avaliação de Jesus tem pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Mesmo sendo fraca aos olhos humanos, essa igreja tinha algo poderoso: obediência, fidelidade a Cristo. Nós precisamos carregar isso: obediência e fidelidade. É você obedecer o que Deus está falando com você. É obedecer. Não é negociar com Deus, é obedecer de fato. Então é por isso que é necessário você entrar para esse lugar de comunhão, esse lugar de intimidade. E esse lugar que você separou para ter comunhão com Deus, é esse lugar que você ora a Deus e você aguarda Ele falar. Não sai de lá desesperado. Espere em silêncio Ele falar com você. O Espírito Santo precisa te instruir, uma direção. Aleluia. Agora preste atenção, essa é a única igreja que tem algo importante, a porta aberta. Jesus diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Isso representa a oportunidade que Deus dá e que ninguém pode impedir. Ou seja, Deus, quando Ele acha em você obediência e fidelidade, Ele coloca uma porta aberta diante de você. Ele te dá estratégia, te dá visão, te dá sabedoria, te dá sonho para você entender. Olha, aquilo que você quer colocar, meu servo, eu estou nesse negócio. Teve um irmão que ele estava na igreja, que ele orou a Deus, buscou uma palavra e Deus disse para ele. Não, ele sonhou na verdade. Ele sonhou que estava fazendo pastel para vender no interior que ele estava ali de Feira de Santana. Ele foi buscar a palavra, Deus confirmou, e ali ele começou um negócio. Começou a fazer pastel, e esses pastéis começou a vender. Hoje ele tem outras coisas que ele vende, mas o interessante é, o que mais vende é o pastel, a revelação que ele recebeu. Então é melhor você receber uma revelação de Deus, uma direção de Deus, que você vai ser abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Todos estão entendendo? Exemplo bíblico. José no Egito. Mesmo sendo traído, injustiçado, Deus abriu portas para ele. Ou seja, ele foi jogado no poço. Deus criou um caminho que passou uma turma e levou ele para dentro do Egito. Quando chegou lá, Deus criou outro caminho e trouxe, como é o nome dele? Potifar. Achou ele bonito, forte e levou ele para dentro da sua casa. Chegando lá, colocou ele com a função de cuidar do jardim. Aquele jardim não prosperava, mas porque José estava lá, aquele jardim ficou vistoso, formoso. E aí ele falou, tudo que esse rapaz faz, né, Deus está com ele. E aí colocou ele agora para tomar conta de tudo dentro da sua casa, mas não tocar na sua esposa. Foi aí que Satanás entrou. Está entendendo agora? Santo é o Senhor. Então uma das estratégias que até hoje o diabo sempre está repetindo é colocar mulher no caminho de um homem de Deus e colocar homem no caminho de uma mulher de Deus. Então nunca olhe para você, para o seu sentimento, sempre olhe para Jesus. Ele é perfeito. Nós estamos em um corpo e se nós oramos, jejuamos, Deus vai dando estratégia para você não cair na tentação do mal. Está entendendo agora? Deixa eu ver se eu falei, acho que não. Jesus promete livrar Filadélfia na hora da tribulação. Eles receberam uma coroa e terão seus nomes escritos na cidade celestial. Aplicação. Mesmo com pouca força, devemos confiar que Deus nos sustentará
e abrirá portas para nós. Ou seja, é isso que a gente tem que se manter fiel. Uma porta fecha, você manter na comunhão. Eu continuo crendo que o Senhor vai abrir uma porta. É você profetizar que uma porta está aberta. É você começar a enxergar: eu sou a igreja de Filadélfia e eis que uma porta está aberta. E ele vai ceiar comigo. É você começar a crer que ele já ceia com você. Agora você mudou o seu pensamento. Você estava no pensamento da falta e você saiu desse pensamento da falta e entrou no pensamento da conquista, da transformação. Você agora está crendo, porque assim, a imaginação e o real, o seu pensamento não consegue discernir se aquilo é verdade ou não. Entendeu agora? Então você tem que olhar para a palavra e crer profeticamente. Uma porta está diante de mim. Essa porta está aberta. E o meu amado, ele vai entrar e vai ceiar comigo. Quando ele entra e ceia comigo, é porque aquilo já foi consumado. Aquilo já aconteceu. Você só precisa tomar posse dessa visão. Está entendendo? Você não precisa confiar no seu recurso financeiro. Você confia na palavra de Deus. Aleluia. Vamos lá. Agora vamos para Laodiceia. É uma igreja que é o chamado arrependimento. Que era a igreja de Laodiceia? Laodiceia era uma cidade muito rica e autossuficiente. Era famosa pelo seu ouro, sua indústria têxtil e seu colírio medicinal. Ainda tinha colírio. Mas apesar de sua riqueza material, a igreja estava espiritualmente pobre, cega e nua. Oxe, tinha um colírio que estava certo. Porque ela estava confiando nos seus recursos. A Bíblia fala que ela não tinha nenhuma falta. Não faltava nada. Se precisava de um som novo, tinha dinheiro para comprar um som novo. Se precisava de uma mesa de som boa e amplificada, tinha um recurso. Então, não faltava nada. Ou seja, eles ficavam se vangloriando. Entre eles, não nos falta nada. Mas o que faltava era a presença. Então, assim, se eu não tenho uma presença, eu estou cego, pobre, cego e nu. Porque se você não tem a presença, você é pobre. Se você não tem a visão de Cristo, você é cego. E se você se acha autossuficiente, você está nu. É quando a graça sai de você. É só você olhar para Gênesis. O homem, quando era discipulado por Deus, ele não tinha maldade. No dia que ele comeu o fruto proibido, os seus olhos abriu para a semente do mal, do bem e do mal. E aí agora ele se viu nu. Quando eu estou exposto ao pecado, se eu cedo à tentação do pecado, eu vou ficar cego, vou ficar nu. Porque o que o adversário quer é nos manter envergonhados. Só que Deus ele não olha de fato para a sua fraqueza, ele olha para você. Ele quer te ajudar. Ele quer estender a mão. Ele fala: corrige a tua rota. Se arrepende. É isso que Deus faz. A diferença de Deus para o diabo é essa. Quando Deus fala, gera uma certeza e uma convicção dentro de você. Quando o diabo fala, pode ter a certeza. Vai ficar uma dúvida dentro de você. No seu pensamento, no seu coração, vai gerar uma dúvida. Quem foi que falou? Foi o diabo. É por isso que nós precisamos discernir quem falou conosco. Está entendendo isso? Glória a Deus. A avaliação de Jesus. Porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A cidade não tinha fonte de água própria, recebia água quente de Hierápolis e fria de Colosso. Mas ao chegar em Laodiceia, a água ficava morna e sem gosto. Então, Cristo pega o acontecimento cultural e pega e lança para a igreja. Vinha uma água quente de um lugar e água fria de Colossal. E quando ela chegava dentro de Laodiceia, ela ficava morna. E ele vai e começa a chamar a nossa atenção. É melhor que você esteja quente ou frio. Porque se você estiver quente, tá massa. Se você estiver frio, eu posso te esquentar.
Mas se você estiver morno, você está acomodado. Você não precisa de mim. Aí quando você olha para ali, para dentro do deserto, você vai ver Moisés conduzindo o povo e Deus dando a direção através de Moisés. Pega o maná, come o que é suficiente para hoje. Amanhã eu vou mandar o maná de novo, fresco, pãozinho quentinho do céu. E não guarde na sua tenda, porque vai mofar. Ou seja, Deus, além de dar a direção, Ele sondou os pensamentos e disse, não faça isso, porque vai mofar. O que Deus está dizendo para cada um de nós? Deus está dizendo assim, eu preciso que você dependa de mim. Eu preciso que você me busque. Que você creia que amanhã eu vou aparecer na sua vida. Nós, como igreja, precisamos ter essa consciência. Eu preciso crer contra a minha própria visão, o que eu estou vendo. Mas eu tenho certeza que ele já sabia que o pessoal ia fazer tudo o contrário. Justo, por isso que ele anuncia antes. Não guarda. Porque alguém pensou, alguém falou, ele falou, não faça isso. E essa passagem de Moisés espanta, né? Por causa que ele falou assim, Deus faz na frente de todo mundo, mesmo assim as pessoas murmuram, velho. Matou todo mundo do Egito. Por que para isso? salvar. Quando eu não tenho o Espírito Santo, eu vou achar bonito o que eu estou vendo. Mas eu não tenho temor de permanecer fiel à presença de Deus. E quando veio aquele povo do Egito, não fez só veio muita gente. Muita gente encostou naquele povo que estava no Egito. Então veio cultura de deuses estranhos, tudo estava entranhado ali. E só que a mente daquele povo estava cauterizada a ser escravo. Ao ponto que todas as vezes eles questionavam e falavam assim, nos trouxesse de lá do Egito para morrer no deserto e não tem carne, aí Deus vai lá e manda e cordoniza. Então toda hora eles achavam uma forma de questionar o amor de Deus. Toda hora. Ao ponto que eles vão fazer deuses estranhos, porque Moisés demorou 40 dias, porque Moisés estava na presença de Deus sendo instruído, recebeu as duas pedras da lei. Quando Moisés desce, é aí que morre os 3.000. Ele fala, arrepende-te. O que é que Deus está dizendo? Arrepende-te. Nós precisamos se arrepender dos nossos pecados. É no pecado do olhar, no pecado do falar, no pecado da forma de agir, do maltratar, do se achar que está fazendo um favor demais. E aí questiona. Tudo isso é pecado. E nós precisamos meditar nisso. Precisamos ser um bom marido, uma boa esposa. Em todo dia. Todo dia nós estamos dentro desse relacionamento de construir uma família ao ponto que precisamos negar a nós mesmos a minha vontade, o meu sentimento. Precisamos nos negar. Vai ter um dia que a língua ela vai ficar afiada, felina. E aí você tem que poldar a sua fala, aquilo que você pensou, os seus pensamentos intrusivos. É isso que eu ia falar, porque fala que até pelo pensamento a gente peca, né? Justo. Então, nós dependemos do Espírito Santo. E eu só vou sendo transformado se eu continuar dependendo do Espírito Santo. E pedir a Ele para que Ele transforme a minha vida. Que Ele seja o Senhor da minha vida. Se eu só achar que Ele é bonito, que Ele vai me ajudar uma vez ou outra, sua vida não vai mudar. Você só vai ser um simpatizante de uma palavra. Quantas pessoas que vai ouvir essa palavra que vocês estão ouvindo, vem hoje e some amanhã. Aí quando começa a rodar por aí, começa a buscar de Deus, não acha uma resposta, aí aparece. Você vai ver isso aqui, se vocês continuarem aqui conosco, você vai ver pessoas que veio um dia e sumiu. Já percebi. Você está entendendo? Isso não é uma piada, isso é algo que nós, já são 9 anos fazendo esse culto. Vai fazer 10 anos que eu faço esse culto de evangelização. Quarta-feira? Toda quarta. Quanto? Antigamente era Tem 10 terça e anos. quinta. Era terça e quinta. Entendeu?
Aqui já saiu casamento, aqui já saiu... Já sai muita coisa aqui. Muita coisa. O casamento. Glória! O próximo será o de vocês. Glória a Deus. Receba. Pessoas foram curadas, Amém. pessoas já ressuscitou. É. Glória a Deus. Muita obra que Deus fez no nosso meio. Então, assim, são 10 anos. Então, esse culto foi... Deus pediu aqui. Eu estava aqui entrei aqui na cozinha. Quando eu saí aqui, eu olhei para o céu, Deus falou comigo. Fale com a sua família e convide eles para fazer um culto para falar do meu nome. Nada de religião. É a minha família. Entendeu? Mas tá na cidadão direito. Qual família? Minha família. Ah, que massa. E aí começou esse trabalhar, a maioria era católica aqui. E a gente começou a falar do amor de Jesus. É como eu faço todos os dias aqui. Não falo de placa da igreja. Eu quero o carro dele, que é Tá entendendo? Porque assim, a placa da minha igreja não vai mudar sua vida em nada. É isso. Mas eu quero te ensinar sobre Jesus. É isso que vai te firmar. É isso que vai mudar a sua casa. Se sua casa mudar, já foi um grande feito. Mas através do que você está fazendo, semeando, gera curiosidade de conhecer a sua igreja. Justo. Porque eu falei com ele assim, perguntei ele onde era a igreja que vocês iam pra gente ir lá visitar. Ele falou assim, a gente vai qualquer dia. Eu falo com o Ronaldo e pergunto, qualquer dia a gente vai. Eu falei, mas tem que ver os dias. E porque tem 2 crianças. Vocês veem que dia que vocês têm Tem todos os dias da vontade semana, de menos ir, sexta. que a gente se organiza. Agora, dia de terça-feira, não dá pra gente acompanhar vocês. Entendeu? Então, terça e quarta a gente fica preso. Porque terça-feira a gente tem o SOSO, que é aula, para ensinar o que nós estamos aprendendo aqui. Ensinar a, de fato, a interpretar a Bíblia e entender, de fato, como ela funciona. A igreja toda tem? Não, só nós. É em outro lugar. É um grupo, em outro lugar. A gente vai para outra igreja com os irmãos que eu já conheço há mais ou menos uns 10 a 11 anos que eu conheço eles. E foi através de uma revelação que eu conheci esses irmãos. Entendeu agora? E aí nasceu o desejo de se aprofundar um pouco mais na palavra. Porque essa palavra que nós estamos ensinando, de fato, funciona. Não é uma palavra comum. É algo que, de fato, você vai aplicando na sua vida e vai vendo resultado. E o que é ensinado aí fora é só religião. E religião não muda a vida de ninguém. O que muda a sua vida é você entender o que Cristo fez por você. Entendeu agora? Isso aqui eu já falei. Essa imagem representa indiferença espiritual da igreja, ou seja, tudo isso que foi falado de água quente, água fria e água morna representa a indiferença que eles tinham. Para eles tanto faz. Estou tendo água morna, tá bom. Então tomar um banho morno é massa. Mas cientificamente o que muda o seu dia é você tomar um banho gelado. Morno vai matando as células da sua pele. É verdade. Morno e quente. Vai vir envelhecer. Tá entendendo isso? Mas o que te desperta é uma água gelada. É você tomar um banho gelado, aquilo vai despertar o seu espírito. Desperta a sua mente. Você vai ter um desenvolvimento melhor para o seu dia, porque você tomou um banho gelado. Faça o teste. Tome um banho morno e um quente e depois tome um gelado. Aí agora vem o chamado ao arrependimento. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Jesus chama a igreja a buscar riquezas espirituais e não materiais. Exemplo bíblico: o jovem rico escolheu as riquezas em vez de seguir Jesus. Mateus 19, 16 e 22. Então aquele homem decidiu querer as riquezas e Jesus mandou ele vender tudo e acompanhar ele. Mas mesmo assim, ele não quis. Ele sentiu dor por algo que ele nem sofreu. Ele recebeu uma herança. Por que as pessoas hoje não estão dando valor à salvação? Porque elas receberam a salvação de graça. Ela não paga, não faz nada. A única coisa que para eu me tornar salvo é decidir obedecer e entender sobre a salvação. Então, quando eu tomo uma decisão na minha vida relacionada à salvação, aí eu vou começar a obedecer o que está escrito na palavra. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso descer as águas. Eu preciso que meu nome esteja no livro da vida. É uma decisão.
E as pessoas hoje, elas saem de Cristo simplesmente porque ela não entendeu o aspecto da salvação. Ela olha mais para o que o homem está fazendo de errado e começa a julgar. Começa a falar com um, falar com o outro. Ninguém sai da igreja da noite para o dia. Primeiro ele começa a enxergar as coisas erradas, começa a pontuar, começa a espalhar essa informação, e aí depois ela sai da igreja. E quando sai, ela sai revoltada. E aí eu costumo dizer que ela desce quebrando. Ela vai fazer de tudo que passar na mente dela, ela vai fazer de errado. E aí é onde Satanás ele entra. E pessoas não conseguem voltar para Cristo. Jesus está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. O problema de Laodiceia era que Jesus estava do lado de fora da igreja. A aplicação: precisamos abrir o nosso coração para um relacionamento verdadeiro com Cristo. A conclusão, para nós entendermos melhor: Sardes, precisamos despertar espiritualmente. Filadélfia, devemos perseverar na fidelidade mesmo com pouca força. Laodiceia, precisamos abandonar a mornidão e buscar intimidade com Cristo. Aleluia. Então nós precisamos despertar, renovar sua paixão por Deus. Então quem sente que tem pouca força e precisa confiar em Deus, né? No final vamos fazer uma oração para que você receba a força do Espírito Santo na sua vida. Quem perceber que tem sido morno e quer se arrepender, então esse é o momento. Se arrepender. Agora uma coisa importante aqui, né? Que fala de Sardes aqui, que a palavra que fala assim, estrela, significa mensageiro da igreja, seja o pastor ou todo o corpo de liderança da igreja. Aleluia. Tem mais informações aqui, mas vai ficar no PDF. Eu espero que todos tenham entendido a respeito dessa mensagem de hoje, né? Uma reflexão para despertar, mudar o nosso comportamento, mudar a nossa forma de falar, a nossa forma de agir em casa e fora de casa. Porque a Bíblia fala que Deus ele tem 7 olhos, como chama de fogo. E Ele está olhando para a terra, olhando para cada um de nós, para cada ação. Tudo, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. E também a Bíblia fala que tem 2 anjos. Um anjo que vai computar tudo que eu e você faz de errado, e o anjo que computa tudo que você faz de correto. Tudo isso será apresentado no grande dia, no juízo final. Então aqueles que não forem salvos pela graça, vai precisar ser salvo pela lei, e vai precisar, toda a sua vida vai ser apontada num telão. Então o arrependimento tem que ser agora, enquanto você está vivo, enquanto você está recebendo a instrução da palavra. Eu e você precisamos nos arrepender, é todo dia. Aquele que prega e aquele que ouve tem que se arrepender, todo dia. Você todos os dias tem que perguntar a Deus: Deus, o que é que o Senhor está fazendo que eu não estou inserido, eu não estou participando? Isso é um despertar na sua vida espiritual. É você perguntar: Senhor, o que é que o Senhor está fazendo? Hoje o Senhor curou quem? O Senhor saiu com a unção de curar e eu não estou participando dessa cura? Você tem a sensibilidade de que alguém está passando uma dificuldade e você ser instruído no seu espírito enquanto você ora. Você está entendendo isso? Nós, como igreja, precisamos despertar, de fato, para quando você dobrar o seu joelho, Deus ele falar com você: interceda pela vida de alguém, por fulano de tal. Levante de madrugada, ele te acordar de madrugada e fazer você levantar para orar. E quando você estiver orando, ele colocar nos seus pensamentos: comece a orar e interceder pela vida de fulano de tal. É isso que nós como igreja precisamos despertar, reavivar novamente o desejo da oração, o desejo de intimidade com Deus, ao ponto que ele te acorda, ao ponto de você conversar com o Espírito Santo. Ela que mesmo vê. Todo dia que eu estou ali, o sono não vem, eu falo com o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa dormir.
e só tem 5 horas para eu dormir. Eu preciso dormir como se eu estivesse dormindo 8 horas. Eu não posso acordar cansado. O Senhor pode me ajudar? Em poucos segundos eu durmo. Eu aprendi a falar com o Espírito Santo. E tem pessoas que ficam venerando a noite toda, contando carneirinho e não fala com o Espírito Santo. Você precisa ter intimidade ao ponto de você pedir a Ele. E eu já cansei de pedir. Espírito Santo, amanhã eu preciso acordar 7 horas ou 6 horas. E quando é necessário 5 horas da manhã. E quando é 5 horas da manhã, Ele me acorda. Você entende isso? Precisamos desse nível de relacionamento. De estar chovendo, você olhar para o céu e repreender a chuva. Se está escrito, se funcionou com Elias, funciona com você. Você carrega o mesmo espírito. Pare de andar de forma covarde, esperando alguém orar por você, esperando que alguém ore para que a sua vida mude. Quem tem que orar para a sua vida mudar é você mesmo. É você que tem que tomar uma decisão de dobrar o seu joelho, profetizar na sua vida a mudança que você quer e se comportar ao ponto de você entender que você já recebeu aquilo que você profetizou. E como é que eu sei isso? Você começa a agradecer. Pai, eu te agradeço porque o Senhor já me deu essa parte. Você ora pedindo ao Senhor, depois você ora agradecendo que já recebeu. E aí Deus cria um caminho na sua vida. E você recebe, aí você agora volta e agradece a Ele de novo. Pai, eu te agradeço, porque hoje se concretizou o desejo do meu coração. É você reconhecer Deus o tempo todo na sua vida. Porque tudo que acontece na minha vida e na sua vida, tudo é um teste. Cabe você parar e analisar. Isso é um teste? É você se perguntar, e será que eu passei no teste? É você não se andar conformado com a sua vida. Não, tá tudo bem, agora eu já sou batizado, meu nome já está escrito, e eu não preciso fazer nada. Eu só preciso ir para a igreja, sento lá no banquinho da igreja de Filadélfia. Vai para a igreja, bate o ponto, olha para a cara do irmão, salva o irmão e volta para casa. E quando passa alguns minutos, fica preocupado no relógio. Perdeu a paixão por Cristo. Então, quando você olhar para as 7 igrejas de Filadélfia, você olhe para ela e olhe para você. Não leia ela mais como as cartas do Apocalipse de uma das igrejas. Olhe para ela e olhe para a sua vida. Como se fosse uma lei, né? Que você tem que olhar e se pôr no lugar dela. Isso. Eu entendi como se fosse assim. Tem todas as igrejas aqui e a gente tem que olhar qual a gente vai querer, qual a gente vai buscar. Todos compreenderam? Por isso, irmão, o senhor falou que a salvação, né, no caso, veio de graça, mas ao mesmo tempo não é tão de graça. Não. Se for brincar, não tem preço. É mais difícil na graça do que na lei. Não tem preço, não. Porque a gente pode ter dinheiro que for, né? Porque muita gente prega que Deus é amor, né? Então eles acham que Deus vai chegar ali, se ama Deus, bora comigo. Quando a gente for aprofundando mais dentro de Apocalipse, vai falar que existe um trono branco, o trono do juízo final. Então, quando Cristo se assentar nesse trono, Ele não vai se sentar mais como seu irmão, como seu amigo. Ele vai sentar como juiz. E Ele vai julgar a igreja. Por enquanto Ele é nosso advogado. Isso. Ele está nos defendendo. Justamente. Tem um pastor baixinho que ele prega muito, eu vejo muita expregação dele assim, parte de réu no Instagram. Cara, que ele fala muita verdade. Ele fala aqui no final, muita gente, que Deus é amor, você vai ver no juízo final, Deus vai falar, faça de mim lava de fogo. Fulano, não, meu Deus, eu fiz isso, lava de fogo. Ele falando, e é forte, porque muita gente está... Você viu o vídeo que eu falei que a gente estava vendo do Papa? Eu não sabia daquela parte que o Papa está lá não, que está dentro do negócio. João Paulo que vai João Paulo, ele vai levantar aí. Ele vai se levantar? Vai. Ele está morto, mas ele vai nascer. Ele vai ressuscitar. Não, é para cumprir a palavra. Vai se cumprir a palavra. Ele vai ressuscitar. Misericórdia. E qual parte da palavra de agora que a minha família vai ser difícil.
Eu tô lendo Apocalipse. Eu não tenho lembrança assim mais ou menos onde é, mas acho que ou é Apocalipse 17 ou é 18, que vai falar sobre a parte do último Papa. Acho que é 17. É o 17. Deve ser o 18, não? Que o 17 ele fala da besta, né? Que vai... Mas a besta é ele. Ah, entendi. É ele que vai renascer. A Bíblia fala Por causa que ele fala que muitos que servem ao Senhor vai começar a acreditar nele. Por causa que Deus Entendeu fala agora? que Eu não tô que doida. muitos ele fala em águas, né? Ó, Que as águas que vai e volta como uma... as águas são multidões. multidões, é isso. Representa o povo. Não, mas aí quando eu vejo já é o final. Eu falo assim. É isso O que a gente aprendeu do início? Vamos lá. O que a gente aprendeu no início? Que Satanás copia tudo que aconteceu no céu. Não sei. O Filho de Deus ressuscitou. Quem vai ser o filho de Satanás? O Papa. Por causa que a maior igreja, né? Querendo não, a maior igreja... O corpo dele está conservado, tirou todo o sangue dele. Existem 2 cápsulas que colocaram o sangue dele. E ele vai nascer de novo como a ferida que não se curou, né? E essa ferida ela vai curar porque ele ressuscita. Como é que ele vai trocar o quê? Você falou sangue? O sangue dele foi encapsulado. Tem 2 cápsulas Eu já estudei sobre isso aí. do sangue do Papa. Lembra quando o João Paulo II, né? João Paulo II, que ele morreu, uma pomba desceu e pousou sobre a cabeça dele? Sim. Pronto. Ali vai ser a representação que ele vai ressuscitar. Então eles querem botar... Se Jesus ressuscitou, tem que ressuscitar um filho do diabo. Ele tem que fazer igual. Satanás vai fazer igual. Mas a minha Apocalipse fala que vai ressuscitar, só que eu não sabia que seria o Papa. É o Papa. Eu sabia que ele ia matar alguém. Qual é a figura mais respeitada no mundo inteiro? O Papa. O Papa. Tá em todos os... E é engraçado, né, que Deus fala assim que Deus deu a asa como águia e a pessoa foi pro deserto, né? Que eu não me lembro exatamente. A mulher foi pro deserto, ele deu comida, ele Deu tudo de bom, mesmo assim ela se corrompeu e voltará com... Aí eles falam que vieram com multidão, só que eles falam com palavras mudaram em águas, vieram com bastante água, algo assim, não me lembro exatamente. E aí ele fala que ela tá com na cabeça, né? Acho que é uma coroa, se não me É engano. uma coroa mulata e não sei o que lá ele fala. E aí isso aí agora que é o Papa que tá vindo então, né? Como se fosse ele. Quando você olha ali para Roma, você vai ver que tem muito simbolismo de ocultismo. Aquele gorrozinho que ele bota na cabeça ali representa a um Baal, um deuses estranhos. Aquelas missas que eles fazem em latim, não vou te dizer que ali 100% é de Deus, porque você não entendia. Todas as missas que eram feitas, todas eram em latim, até dentro do Brasil era em latim. E aí, quando veio a renovação carismática, eles começaram a mudar. A missa em latim começou a fazer a missa normal, entendeu agora? Entendi. E aí veio o louvor assim, porque o Espírito Santo ele não é detentor de uma só igreja. O Espírito Santo ele vem e tenta despertar uma igreja. Então, ela veio no passado e pegou a assembleia, pegou a congregação, batizou o povo com o Espírito Santo. Depois viu que eles ficaram acomodados de um jeito, foi lá, pegou os batistas, batizou os batistas com o Espírito Santo, os batistas ficou de uma forma, e o Espírito Santo foi lá, pegou os católicos, batizou os católicos com o Espírito Santo, que aí veio a renovação carismática com louvores, adoração ao Senhor, tirando a desmitificação do que a igreja da católica romana fez, com adoração de imagens, e aí imputou louvor. E aí começou a trazer de volta para a igreja os jovens. Por isso que é chamada renovação carismática. Aí não tem uma ordem cronológica certinha, né? Aí passou pelos adventistas, foi passando nas igrejas. Então assim, todo mundo que se acha detentor do Espírito Santo, aí o Espírito Santo sai daquela igreja e vai para outra. Tá entendendo agora? Ele vai despertando o povo. Ele já despertou aquele povo, ele vai despertar outro. E vai indo passando para o nome. Porque assim, quando começam a poldar o Espírito Santo, ali o Espírito Santo já sai daquele lugar. E o que aconteceu com o outro Papa que assumiu logo em seguida quando ele faleceu? É cumprimento da profecia de Apocalipse. Mas ele explicou porque Ele viu alguma coisa errada e renunciou. Depois ele ficou doente. Aí ele estava afastado. Esse atual, eu já acredito que ele esteja morto, porque está muito quieto.
Muita gente falou. Agora disseram, né? Não lembro quem foi que me falou, não sei se foi minha mãe, alguém falou. A respeito que ele agora foi, ou foi minha esposa, eu não lembro. Que ele agora foi colocado para dormir. Induziu. Foi passando fantástico, se não me engano. Pronto. Isso aí, Porque isso Não, está mas ele alertando o já- mundo inteiro Eu estava assistindo o que está acontecendo com ele. Foi jornal. domingo. Foi domingo Mas passado, se- ele passou. Acho que foi Ainda segunda-feira. hoje passou que ele está melhor. Foi, segunda-feira disse que ele foi induzido, passou lá. Mas já está Só que ele já está melhor, ele já acordou ele. Ele já está conseguindo respirar sem alguma coisa que ele É, tava. só com aquele negocinho daqui. Só com que ele estava Ronaldo. em respiração entubada. Ele não está mais. Respiração mecânica. Me explica uma coisa, por exemplo, assim, esse Papa é o sétimo, o sexto foi o quê? Foi o quarto período, não foi o sexto? Isso. E o quinto é o que está entubado não, que está lá morto. Que Ele tá morto mesmo. Ele está morto, que ele está na. Não sei qual é a terra. Ele tem ele está dentro de Roma mesmo, dentro da igreja. Dentro da igreja. Fica lá embaixo, escondido. Todos os papas ficam enterrados lá. E ele está no. Ele fica numa câmara de acrílico, tipo um caixão de acrílico. Isso, eu vi isso aí, rapaz. E aí Aí que eu tava tentando lembrar. arrancaram todo o sangue dele para que ele não venha apodrecer, né? E aí embalsamaram ele, fizeram um processo para que ele não venha se deteriorar o corpo. Ele falou o nome que botou. Não, me esqueci o nome. E ele vai voar também, Aquele né? gás. Ele voa. Quando ele ressuscitar, ele vai subir ao céu. Assunto ao céu. O que aconteceu com Cristo? Subiu. Ele não ficou assunto ao céu? Caraca, agarrar. Não, mas ele assim, que eu vi a imagem dele, eu vi o vídeo, pô, Não, isso que fala, alguém isso foi lá é e mostrou se o Papa em levanta. acrílico. É isso que eu tava tentando lembrar, perguntar se era vidro, mas é acrílico. E outra coisa também que eu vi é que as pessoas quando moram lá nos Estados Unidos, eles, dependendo, as pessoas falam, eu quero acordar em 2035. Eles pegam, congelam o corpo com aquele gás. É. Não esqueci o nome do gás. É um gás lá que eu esqueci agora. É como se Eu sei fosse qual é. oxigênio, mas não é não, que aí consegue. Acho que é nitrogênio, né? Nitrogênio. Nitrogênio. Mesmo, é nitrogênio. Eu imaginei que ele tá com nitrogênio para aguentar a pele que fica de acordo com. Eu sei que ele tá perfeito ainda. É perfeito, é. Tá perfeito com. Nitrogênio, pô. Ele tá com o chapeuzinho dele branco. Tudo não, perfeito. Isso aí. E ainda segue com a veste de papa. É. Tem que ser enterrado assim. Agora, cara, que ele ia ressuscitar, um exemplo Ele assim, vai eu vi sobre ressuscitar. essa cápsula, mas não tava dizendo que não era 100%. Que ele, você trocar, quando você troca o sangue do corpo humano e você coloca outro, o seu corpo dá um choque. E aí, querendo ou não, pode voltar. É por isso que a palavra fala que é uma besta fera, que ela está ferida. E ela vai ressuscitar. Né? Então, quando ela ressuscita, que é o Papa, ele vai ser assunto ao céu. E aí vai haver algo chamado holográfico. Que todo mundo vai ver. Vai ser notícia no mundo inteiro que todo mundo vai enxergar a olho nu. Ele é assunto ao céu. Tá entendendo agora? Sim, foi o que eu falei com ela aqui, que um exemplo, para a gente chegar na capacidade de ver um holográfico, aquela pólvora que é muito famosa, né, que passa até em grafeno, eu falei, se as pessoas descobrir mesmo a produzir aquilo ali, chega muito fácil em holográfico, em televisão 3D. Assim, tudo que vai acontecer, eles vão colocando para a sociedade, para que fique de uma forma normal, em filme, em série, em novela, ou seja, quando você olha para o desenho, por exemplo, Dragon Ball Z mostrava, não sei se era Dragon Ball, mas tinha um desenho que mostrava em forma holográfica É Dragon Ball. como uma pessoa falando, tipo, gravou uma mensagem e aí quando você apertava o negócio aparecia e falava com você. E aí se destruía. Dragon E Ball também Pantera recente Negra. para todo mundo Isso. todo mundo entender, Pantera Negra não tem usado os. Como é? Os trem flutuando por causa da força da energia que carrega a bateria, que eles pegam o holográfico, que é recente agora. A mesma coisa que o grafeno O Pantera Negra, ele mesmo, ele conversa Só que é como se outro nome que ele aqui, fala, tipo, né? o rapaz tá falando outro nome. Ele, Power Ranger também. normal, ele andava normal. Power Ranger, né? É, sim, fala. É mesmo. Power Ranger. Eu assisti muito. Entendeu? Deve Só que ficar o Power Ranger já é essa a tela, versão mais antiga. O de Pantera Negra, ele Flash. anda, ele fica A série de Flash como também se mostra. fosse ali. Coisa do futuro. Um exemplo assim, tem um filme que eu não sei o nome, que o cara tá com a maleta, que é muito antigo esse filme, e aí você tá com a maleta e alguém dá um tiro, não sei da onde, e aí pega na maleta dele.
dele, e aí amassa a bala toda. Matriz. Aí ele abre assim, o grafeno tá como se fosse uma folha, né, que fala que o grafeno é mais fino do que uma folha de caderno 1000 vezes e é mais potente do que um ferro de aço. É isso que vai transportar energia absurdamente. Aí ele pega e fala assim, não, aquilo não me atinge não, é mais forte que qualquer aço. E aí ele pega e a bala tá amassada, só que naquele tempo ninguém sabia o que era um grafeno, mas se você pesquisar sobre o grafeno, aquilo vai revolucionar, eu acho, né? Não sei se todo mundo tem a mesma Tem uma outra coisa aqui no Brasil, que na época que o Bolsonaro estava, ele tentava de todas as formas, tipo um metal que o Brasil tem demais. O grafeno. Grafeno mesmo. Ele mesmo, que o Brasil é rico, é como se fosse a gente tá com a riqueza, mas não sabe, né? Mas dizem que os Estados Unidos está tentando de uma forma chegar em uma ilha próxima à Amazônia para escavar por debaixo do mar para extrair os minerais que tem no Brasil. Imagine. É porque se você estudando para você ver o que é o grafeno, né? O grafeno absurdamente. Ele carrega uma bateria de um carro que demora 2 dias, ele vai carregar em segundos. A bateria de um celular ele vai carregar em segundos também. É absurdamente, velho. E aí, só que estão tentando achar, fazer a fusão, né? Para fazer quantidade. Se não já achar. É onde fala também que daquela Ratanambá, né? A cidade que está enterrada na Amazônia. Se você conversar lá em São Paulo, que a gente tem contato com gringos, se você conversar com qualquer gringo, ele sempre vai dizer que o Brasil é o país mais rico do mundo. Mas nós sabemos que é inteligente. Mas a verdade é que diz que o brasileiro que não sabe mover, né? Não é brasileiro não, é a política mesmo. Não, porque o que acabou com o Brasil foi a política, né? Vamos encerrar. Mas, Deus seja louvado.